Agora, falando ainda mais sobre essa questão da anistia e sobre o apoio de Tarcísio de Freitas, o ministro Alexandre de Moraes pediu para a PGR se manifestar sobre uma ação contra o governador Tarcísio por articulações em torno da anistia. Vamos entender essa celeuma com a Janaína Camelo, que vai contar para a gente agora. O que está rolando, Janaína? Pois é, Evandro, o ministro Alexandre de Moraes deu 5 dias ali para a Procuradoria-Geral da República se manifestar sobre ali uma decisão de abrir ou não um inquérito contra o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Essa manifestação que foi pedida ali pelo ministro, a PGR, se refere a uma representação do parlamentar, do deputado federal Rui Falcão, do PT, dizendo ali, acusando Tarcísio de Freitas de obstrução de justiça por tentar articular, por defender ali o PL da anistia em meio ao julgamento de Jair Bolsonaro. Porque essa representação ela foi apresentada aqui no STF logo depois que Tarcísio de Freitas viajou aqui para Brasília, veio para Brasília, fazer essa articulação. Ele se reuniu ali com o presidente da Câmara, Hugo Mota, se reuniu também no mesmo dia com o presidente do PP, Ciro Nogueira, teve tratativas com figuras do Centrão, da oposição. Isso foi exatamente no segundo dia do julgamento do núcleo crucial ali, que incluiu Jair Bolsonaro, condenou Jair Bolsonaro e outras 7 pessoas. Então ele acabou entrando com essa representação aqui no STF e nesse documento ele disse o seguinte, nesse documento que foi agora enviado pelo ministro Alexandre de Moraes para o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, essa representação diz que Tarcísio de Freitas, no caso ali o deputado federal Rui Falcão diz que Tarcísio de Freitas construiu um atalho político para evitar a condenação de Jair Bolsonaro, interferindo na jurisdição e tentando fragilizar a atuação da Suprema Corte, defendendo ali essa articulação, defendendo o PL ali para anistiar condenados do 8 de janeiro e beneficiando Jair Bolsonaro, Então, só lembrando que Tarcísio de Freitas, ele tentou visitar Jair Bolsonaro ontem. O ministro Alexandre de Moraes autorizou, mas apenas para daqui a 2 semanas. Então, ele tentou ontem falar com Bolsonaro, tratar ali pessoalmente com Jair Bolsonaro, também em meio a toda a articulação do PL da anistia. Ontem, inclusive, Tarcísio de Freitas, numa coletiva de imprensa aí em São Paulo, no Palácio dos Bandeirantes, ele disse que ele comemorou o fato de que a urgência do PL poderia sim ser colocada para votação hoje. Disse, inclusive, que isso foi fruto ali das tratativas que ele fez aqui em Brasília e em São Paulo também, com figuras do Centrão, da oposição. E aí ele, inclusive, também disse que vai vir sim a Brasília no dia 29, assim como foi agendado pelo ministro Alexandre de Moraes. E agora, então, começa a contar esse prazo de 5 dias. E aí é uma expectativa para essa resposta do Procurador-Geral da República, se ele se manifesta a favor ou contra um inquérito ali contra o governador de São Paulo por obstrução de justiça. Evandro. Muito obrigado pelas informações, Janaína Camelo. Um abraço para você. Bom, nós falamos aqui que o governador Tarcísio de Freitas disse que não há mais para onde caminhar em torno da anistia. Todo o apoio que ele poderia dar e as costuras que ele poderia fazer já fez. Mas o Supremo Tribunal Federal, provocado, no caso aí, então não tem... O rito tem que acontecer. Se o Supremo Tribunal Federal é provocado, ele precisa pedir o aval da Procuradoria-Geral da República para seguir ou não. Você acha que faz sentido colocar o governador Tarcísio de Freitas agora nessa história envolvendo a proposta de anistia e uma articulação para favorecer Jair Bolsonaro no julgamento, hein? Olha, não faz o menor sentido esse pedido do Rui Falcão, acionando aí o Supremo Tribunal Federal com a provocação da PGR, porque senão seria criminalizar, se for acatado isso, seria criminalizar a atividade política. O que o governador o Tarcísio está fazendo, Evandro, é política. Está indo lá no Congresso, está tentando convencer os parlamentares por uma anistia, que é uma prerrogativa constitucional, diga-se de passagem, a própria Constituição do Brasil nasce de uma anistia. Portanto, ele está fazendo política, é do jogo. Agora, tentar acionar o Supremo justamente para impedir essa atividade do Tarcísio, eles já estão mirando e preocupados com a eleição lá em 2026. O que você acha, hein, Piperno? É causar um desgaste, mas que vai só tomar tempo do STF também, Eu acho que, eu entendo os dois lados aí se provocarem, mas, enfim, de qualquer forma, esse é o tipo da provocação que não vai a lugar nenhum, Mas, repito, vai tomar tempo, Fala, Bruno Musa.
Concordo 100%. A gente vê mais um jogo, enfim, desnecessário, tomando conta e tomando tempo de algo que deveria ser escasso, que é escasso de todo mundo, que é o tempo, para ter alguma coisa completamente inócua. Veja, a gente vê determinadas decisões políticas, voltando, já que a gente está falando até da articulação pela própria anistia, nós vimos esses dias que o ministro Alexandre de Moraes ia pedir, se não me engano, 24 horas de explicação para a Polícia Federal por que o Bolsonaro demorou tanto tempo para voltar para a prisão domiciliar. Então, me parece que isso tudo já passou de todos os limites e a gente precisa trazer de volta a normalidade institucional no Brasil, que infelizmente há tempo ficou para trás. Agora 5h25, quem nos acompanha pela rádio, um rápido intervalo, já espero vocês. Nas outras plataformas seguimos. E Gani, você entende que não há mais caminhos por onde Tarcísio de Freitas possa seguir em torno da anistia? Porque há uma pressão bastante grande para que ele entre com firmeza nessa história, até para sinalizar para esse eleitorado mais chegado de Jair Bolsonaro de que ele poderia ser, sim, um sucessor que atenda a essas expectativas. Só que o governador diz, bom, o que eu poderia ter feito, eu já fiz. Você acha que é o fim da linha mesmo nesse caso? Olha, Evandro, ele pode continuar tentando, né, com a anistia. Eu vejo que é o único caminho por enquanto. Isso é muito mais efetivo que uma declaração verborrágica por parte do governador, nem é muito o seu estilo, mas essa articulação de bastidor, ela surte muito mais efeito no mundo real. Se não for possível a anistia não passar, o que ele pode fazer? Tentar ganhar as eleições, caso ele seja o candidato, e aí existem dois caminhos. Um dos caminhos, a gente já viu isso com a Lava Jato, entram lá com uma ação e, de repente, né, os ventos mudam, o poder mudou e anulam todo o processo. É um caminho possível? É um caminho possível. O segundo caminho seria uma espécie aí de indulto ou graça, um desses instrumentos também para anistiar Jair Bolsonaro, né? Agora, vamos ver qual que vai ser esse desfecho. Mas, por hora, só tem o caminho da anistia. Piperno, você entende que o governador Tarcísio de Freitas tenha poder de fogo nessa negociação envolvendo a anistia mesmo? Ou é mais movimento político para colocá-lo nesse caminho pavimentado para a sucessão de Jair Bolsonaro? É mais movimento político, e principalmente depois daquele ruidoso discurso aqui no 7 de setembro. Só que a partir daquele momento, o governador também se recolheu um pouco. Ele tem se movimentado, mas ele tem falado menos. Até porque é óbvio que o governador também é um bom leitor de pesquisas, tem institutos que trabalham para ele. Então, ele também sabe que ele não ganha eleição só com o eleitor que apoia a anistia. E esses eleitores, ele já tem. Então, quanto mais o governador esticar essa corda, mais distante ele se posiciona do eleitor mais moderado que não apoia essa pauta. E ele vai precisar buscar esse eleitor em algum momento. Agora, em que momento ele vai querer... Enfim, ele vai querer fazer isso, porque dependendo do volume, da escala dos decibéis dessas manifestações dele, ele afugenta esse outro eleitorado moderado de uma forma que ele não consegue mais reagrupá-los. E para você, Bruno Moza? Para mim é a mesma coisa. Bom, não vamos estender muito, porque eu concordo bastante nesse ponto com o que o Piperno falou, Evandro. Eu quero falar um pouquinho sobre essa questão da PEC da anistia em relação ao Senado, porque o debate está muito intenso no Congresso Nacional. Eu estava até recebendo mensagens aqui dos nossos telespectadores falando sobre a necessidade ou não de um aval de Lula para a PEC da anistia seguir. O debate aqui não é sobre o aval de Lula ou sobre a necessidade dele querer ou não que esse projeto siga, não tem nada a ver com isso, mas sim com a articulação que envolve também a base governista. E uma articulação que mistura a PEC das prerrogativas, a PEC da blindagem, com uma necessidade dos governistas de tentar barrar o avanço amplo e restrito da PEC da anistia. Ao negar oferecer os votos máximos à PEC da blindagem, há um temor dos governistas de que Hugo Mota fale, bom, então eu não tenho mais o que pagar para esse grupo. Vou acolher de uma maneira mais intensa aqui a PEC da anistia. Não tem a ver com aval. Lula não vai dar aval, nem que sim, nem que não depende dele. Mas sim de articulações que envolvem também a participação dos governistas e a influência
dos governistas nas decisões que vão ser tomadas pelo presidente da Câmara. Pois bem, isso está sanado, página virada. Olhando para o Senado, a partir do momento que há uma aprovação de urgência, se isso acontecer hoje na Câmara, como é que vocês entendem que vai ser o posicionamento do Senado? Porque desde o começo o presidente Davi Alcolumbre mencionava a possibilidade de uma proposta de conceder nem anistia, uma redução de penas para os condenados do 8 de janeiro, sem contemplar Jair Bolsonaro e o grupo que passou ali pelo Banco dos Réus no Supremo Tribunal Federal na última semana. Vocês acham que esse vai ser o caminho no fim das contas, ô Piperno? Eu acho que sim, até porque o Senado não tem o menor interesse, não faz a menor sinalização de que vai endossar qualquer tipo de anistia que preveja aí algo amplo, geral e restrito. O Senado não vai embarcar nessa canoa de jeito nenhum. O Senado vai, talvez, discutir exatamente alguma redução de penas para aquelas pessoas implicadas lá diretamente no 8 de janeiro e até porque, Evandro, além do impacto ser muito menor, eles também sabem fazer conta. Dos 1.400 e pouco aí que foram processados, presos, indiciados e tal, né? Enfim, que se tornaram réus, hoje tem 140 que estão presos. Vários que foram condenados, mas já cumpriram penas, que pegaram penas menores, alguns já tiveram lá os benefícios de progressão de penas, os outros fizeram os acordos lá e acabaram sendo liberados. Então hoje tem 140. Quer dizer, até a Câmara resolver e tal, esse número já diminui um pouco. Então, o trabalho do Senado em relação a isso vai ser cada vez menor. O trabalho, entre parênteses, desgaste.